Olá, pessoal! Que bom continuar nesse clima de outono, com esse friozinho gostoso, na sua companhia, nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Se agasalhem com as histórias contadas nos livros, se acomodem na poltrona e curtam junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E falando em leitura e em seus benefícios, vamos de Carla Rigoni, escritora aqui de Linhares. O hábito da leitura, ele é o pontapé inicial para tudo que você quer fazer. Você quer ser um bom profissional, para você melhorar a sua escrita, que hoje, infelizmente, a gente escreve muito, mas escreve muito errado. Para você aprender a falar, a conversar. Para você, acho que ser uma pessoa melhor, eu acho que a leitura ela é essencial. Você acaba aprendendo muito lendo. Conhecimento, né? Não só livros de romance, ficção, mas como também livros de escola, de profissionais. Eu acho assim que a leitura, a gente seria um país muito melhor, muito mais instruído, muito mais culto se a gente tivesse o hábito da leitura. E passeando pelas trilhas dos livros, além dos benefícios que a gente conquista, podemos fazer uma bela viagem. E ler é uma coisa fantástica, sabe? As pessoas reclamam, porque eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho... Viaja no livro. Viaja no livro, que é a coisa mais emocionante, e cada história que você tem, em cada momento. Então, isso me ajudou muito em toda a minha vida. Não, escrever as peças de teatro, sabe, montar os espetáculos, tudo. A leitura é muito importante. É bom a gente escrever, é bom escrever também, ter o hábito. Agora, a leitura, você não precisa ter como é que se diz, a manha da escrita, sabe? É só ler, pegar um livro e ler. Histórias contadas nos livros que podem marcar nossas vidas. Vamos para a nossa coluna, O Livro da Minha Vida. A dica de hoje é O Passageiro Secreto, de Joseph Conrad, um escritor britânico de origem polonesa que viveu no fim do século XIX e começo do século XX. O Passageiro Secreto é um livro curtinho, muito bom. Um capitão que faz a primeira viagem com aquele barco, com aquela tripulação, resgata um homem do mar. Depois de saber a história dele, ele o esconde em sua própria cabine e não conta pra ninguém, porque ainda não confia naquela tripulação. Mas confia nesse passageiro secreto, com quem cria uma relação de cumplicidade quase de espelho. Ele se vê naquele homem, mas sabe que não pode mantê-lo ali para sempre. O autor dessa obra, Joseph Conrad, serviu em embarcações e foi capitão, tinha uma relação muito próxima com o mar e com as embarcações. No livro tem até um glossário do vocabulário específico. E uma coisa muito bacana, o projeto gráfico desse livro, acho que a gente tem aí as imagens, que é da Flávia Castanheira e da Elaine Ramos, nas laterais das páginas há pequenas e estreitas ilustrações que nos transportam um pouquinho para a cabine apertada em que o homem está sendo escondido pelo capitão. E se você passa as páginas rapidinho, elas já te contam a história, sabe? Aquele efeito da história. De animação, bacana, bem né? Bacana. E para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim aqui de Linhares a Renata Basso. Renata é diretora acadêmica da Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a FACELI. Ela veio conversar conosco sobre um projeto que está sendo desenvolvido na faculdade através do colegiado do curso de Pedagogia. Um projeto bem bacana que arrecada livros para incentivar a meninada da rede pública estadual de ensino ao contato com a literatura. A campanha Doe um Livro e Contribua para o Desenvolvimento Intelectual de uma Criança, que visa arrecadar livros de literatura infantil para o atendimento de crianças da comunidade learense, que são atendidas pelo projeto de reforço em alfabetização, desenvolvido pelas alunas do curso de Pedagogia da FACELI. Você pode acessar o site da FACELI e obter mais detalhes. Legal essa iniciativa. Nós estamos trazendo alunos da comunidade para esse processo de reforço, para
para que esses alunos se apropriem desse universo da leitura e da escrita e, consequentemente, despertem o desejo e a vontade e a necessidade de contato direto com a literatura e com o livro. É compartilhando as palavras de Renata Basso e essa iniciativa muito bacana da Faceli que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na nossa coluna Dica de Leitura desta edição, vamos viver a importância do hábito da leitura, de como manter vivo esse contato com os livros. Acompanhe junto comigo. Neste momento de leitura, você precisa estar focada na leitura. Esquece todas as outras coisas. Separe alguns minutos por dia para você fazer essa leitura. Então, por isso, o ideal é você ter o livro em mãos. Eu, por exemplo, adoro ler, ter o meu próprio livro e fazer minha biblioteca em casa. Mas se você gosta de ler pelo celular, fique à vontade de escolher a sua opção, se é pelo livro físico ou pela internet. Segunda dica, defina uma meta. Sim, você precisa saber quantos livros você quer ler durante um ano, por exemplo. Você quer ler 10 livros no ano, 20 livros no ano? E aí você precisa definir, especificar quantos livros você precisa ler durante um mês. Vamos botar 12 livros por ano. Você precisa ler um livro por mês, certo? Quantas páginas você vai ler por dia? Aí você escolhe o livro de tantas páginas. Você precisa definir essas metas para saber o passo a passo e conseguir alcançar. Fica muito mais fácil você definindo este tempo específico e o que específico. Vai ficar muito mais fácil de você realizar essa meta. E a partir de agora você vai conseguir ter este hábito de ler todos os dias. 3. Não force uma leitura longa. Se você não tem este hábito ainda, não force querendo ler aqueles livros chatos, aqueles livros grossos e assunto que você não goste. Então, pegue este livro que você gosta primeiro. Não precisa ser um livro tão grosso. O ideal é você começar então com um pequeno, lá de 150 a 200 páginas. Comece com um livro menor e aí defina, eu vou ler um capítulo por dia, 2 páginas por dia. Mas não force leitura longa. A partir do momento que você começou a ler, se você vê que não está conseguindo mais prestar atenção, pare de ler. E aí vá ler outro momento ou leia no outro dia. Mas tente ler pelo menos 2 páginas e se concentrar, focar naquilo naquele momento. Não esquecendo nunca do nosso ilustre Chico Buarque, que ganhou o Prêmio Camões de Literatura em 2019. Vamos fazer um breve comentário sobre o livro O Irmão Alemão, o segundo dos 4 livros, entre outros de sua autoria, que selecionamos para destacar nas edições do mês de junho do nosso programa Sim para a Literatura, na nossa coluna Dica de Livros desta edição. Olha, pessoal, o livro O Irmão Alemão, de autoria de nosso ilustre Chico Buarque, ganhador do prestigiado Prêmio Camões de Literatura em 2019, conta a história de seu irmão, nascido na Alemanha, fato que Chico Buarque só ficou sabendo quando já tinha 22 anos de idade, no ano de 1967. O pai de Chico, Sérgio Buarque de Holanda, morou em Berlim, na Alemanha, entre 1929 e 1930, onde viveu, ainda solteiro, uma aventura amorosa. E voltou ao Brasil sem ter conhecido o filho que resultou desse relacionamento. Como está escrito na orelha do livro, esse assunto, embora fosse exatamente um segredo para a mãe de Chico, não fazia parte do cotidiano da família. Passados muitos anos, Chico Buarque decidiu retomar o assunto e o silêncio que o cercava, como matéria literária, que transformou nesse livro O Irmão Alemão. O que você, leitor, vai encontrar nesse livro não é um relato histórico. Chico tem a habilidade de misturar realidade com ficção, numa narrativa que embaralha sem cessar memória biográfica. Ele constrói uma narrativa que envolve o que poderia ter sido realidade ou pura fantasia. O pai de Chico, Sérgio Buarque de Holanda,
Foi um intelectual brasileiro muito respeitado no seu tempo. Era um voraz leitor, pesquisador e colecionador de livros. E, conforme falado, vivia enfurnado na casa onde a família morava, com uma biblioteca em que as paredes eram feitas de livro. Ao longo da leitura desse livro, O Irmão Alemão, eu tive a sorte de encontrar também, várias vezes, ao longo da narrativa em si, inúmeras referências a vários livros da literatura universal da melhor qualidade, que fizeram parte da trajetória de Sérgio de Chico, pai e filho. Para Fernando de Barros Silva, que faz o comentário na orelha desse livro, Chico Buarque escreveu, provavelmente, o romance de sua vida. Pessoal, O Irmão Alemão é um desafio gostoso de leitura e uma viagem saborosa entre ficção e realidade, proposta pelo autor. Permita que o livro faça parte da sua vida. É de conversa em conversa sobre os benefícios da leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E assistam junto comigo a entrevista com Renata Basso. Como é que tem sido, Renata, a sua experiência na área de educação com crianças e que relação que a literatura tem com essa situação sua? Então, toda a minha história começou com os pequenos mesmo. Eu comecei como professora alfabetizadora. Então, tá na carne, tá na veia, tá na alma, né? Eu trabalhei durante 7 anos com alfabetização, com o processo de alfabetização. E aí, depois desse processo, é que eu comecei a ir para as áreas de gestão, supervisão escolar, né, coordenadora pedagógica. Fiquei durante 15 anos no Projetar, e aí fui para o Cristo Rei. Agora eu não estou mais na instituição. Agora eu estou só no ensino superior, né, como diretora da faculdade, da Facel, como professora de uma outra instituição privada do município. Mas durante toda a trajetória, eu percebo que a literatura ela tem que fazer parte do processo de construção do profissional da educação. Não só do profissional da educação, de todas as áreas, de todos os profissionais. Mas em se tratando da educação, em se tratando do professor, isso tem que ser muito, muito presente na vida profissional, né? E para a construção pessoal também. E da relação, Renata, da sua relação, por exemplo, com a meninada, com a criançada? Porque isso está no seu currículo, está na sua trajetória. Como é que você percebe a presença do livro na vida da criançada? Então, o livro, a literatura, ela vem complementar todo um processo de construção de conhecimento. E se a gente consegue, se a família consegue se apropriar disso, se o professor consegue se apropriar dessa importância, certamente o caminho desse aluno, o caminho dessa criança para se tornar um leitor de excelência vai ser bem mais coeso e evidenciado. Então, a literatura, a leitura em si, ela precisa ter um lugar muito, muito diferenciado e muito especial no processo de construção do indivíduo. A percepção, Renata, que eu tenho, eu verifico algumas situações no dia a dia, é que parece que... eu vou voltar, tem um estudo que eu li, que a cada década que passa, a cada nova geração, a criança está ficando menos tempo na vida infantil. Por exemplo, um cara hoje que tem 50 anos de idade, ele ficou muito mais tempo na infância do que uma pessoa que tem 40 anos. Sim. Né? E outros estudos mostram que o acesso à literatura mantém a criança por mais tempo na infância, e essa criança tende, no futuro, na vida adulta, a ser uma pessoa menos estressada, né? A ser uma pessoa que tem a facilidade maior de concentração, Sim. com maior capacidade de diálogo. Você percebe isso? Claro, sem dúvida. A leitura, ela abre um leque de possibilidades. Ela desenvolve a criatividade, ela desenvolve a linguagem, ela desenvolve a escrita. A criança que consegue adentrar por esse universo literário, ela se torna uma pessoa muito mais criativa, uma pessoa muito mais solícita, uma pessoa que se permite sonhar. Né? Porque a literatura nada mais é do que isso. É a construção de possibilidades, a construção do sonho. E quem não gosta de sonhar? Isso.
né? Quando a gente vai perdendo a relação com o sonho, com o lúdico, né, Renata? A gente acaba criando uma carcaça muito dura no entorno da gente, né? Vai perdendo a humanidade, que a gente precisa, inclusive, para relacionar com o mundo aí fora. Claro, né? sem dúvida nenhuma. E aí, Renata, a Faceli tem os cursos de Direito, Administração e Pedagogia. Isso. E na biblioteca da faculdade, vocês criaram espaço para tratar com crianças. Pois é. Para depois a gente falar do projeto que está sendo desenvolvido. Então, na verdade, nós temos a nossa biblioteca acadêmica, né, que é muito mais voltada para a questão do conhecimento científico, de formação dos nossos alunos. E nós temos 2 espaços de atendimento aos alunos da pedagogia, especificamente falando, que esse é o nosso mote, que é a sala de metodologia, né, que trabalha os fundamentos metodológicos, que são ensinados na graduação. E nós temos a brinquedoteca, que é um espaço lúdico e é a oficina que é utilizada por nossos alunos da pedagogia. E esse espaço lúdico é um espaço que, além de trabalhar as vivências do lúdico, incentiva o universo literário. Aí surgiu a ideia de fazer esse projeto, Renata, Exatamente. de levar crianças das escolas para dentro da instituição. Para participar lá da biblioteca, da brinquedoteca. Exatamente. O projeto surgiu dentro do colegiado de pedagogia, através do incentivo de nossas professoras, a professora Márcia e a professora Valéria, e aí incentivando as alunas a utilizar esse espaço que é nosso. As alunas do curso. Do curso de pedagogia, exatamente. Então, nós lançamos o projeto, o nome do projeto é Alfabetização, é colocar a alfabetização em ação, e fizemos um levantamento. A primeira turma de alunos é uma média de 15 a 20 alunos. A primeira turma que foi atendida terminou ontem, inclusive, o primeiro processo. Então, nós trouxemos os meninos, as crianças, para o nosso espaço. Porque, além deles utilizarem o espaço da brinquedoteca, eles têm acesso também ao espaço da faculdade. Nós temos alunos nós tivemos e atendemos alunos que nunca tinham entrado na faculdade, que não entendiam que eles estão aqui num processo iniciando a construção do conhecimento, mas que eles podem chegar num curso de graduação. Você já começa a despertar no aluno esse interesse pelos por permanecer naquele espaço. Exatamente, exatamente. E aí, dentro desse universo da brinquedoteca, as nossas alunas da pedagogia trabalharam com o reforço de alfabetização. Nós tivemos, alunos que entraram sem somente escrevendo o nome, saíram lendo e escrevendo em 2 meses. Então, para nós que somos da área da educação, eu tenho certeza que para quem entende esses processos, percebe o quão rico foi o projeto. Como é que foi o critério de escolha dessas crianças? Nós fizemos um levantamento... Porque é um grupo quantitativamente pequeno, se você considerar todo o universo de alunos da rede municipal daqui, Exatamente. Né? Nós fizemos uma parceria com uma escola, Aparecida Lavaioli, né? Nós fizemos esse primeiro contato e pedimos à diretora da instituição que fizesse um levantamento dos alunos que apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem, né? Alunos de 1º ao 3º ano. E aí esse levantamento foi feito, porque era piloto, nós estávamos iniciando o processo. E aí foi feito esse levantamento, as famílias foram convocadas, vieram também para o espaço, Envolveu as famílias. Nós envolvemos as famílias, então nós fizemos o lançamento do projeto, as famílias participaram disso, abraçaram a causa, confiaram na instituição, né? E aí a gente fez todo o atendimento durante esses 2 meses. E a campanha, Renata, de arrecadação de livros? Pois é, a campanha de arrecadação surgiu como uma necessidade do projeto. Porque a partir do momento que as crianças foram se apropriando da leitura e da escrita, sentiram a necessidade de ler. E nós não tínhamos no nosso acervo o material necessário e suficiente para atender todas as crianças do projeto. E aí surgiu a ideia, por que não fazer dentro da Faceli uma campanha para que a gente pudesse atender a criançada. E aí eu fiz questão de ir de sala em sala para fazer um trabalho de sensibilização com os nossos alunos e nós tivemos assim, um resultado muito bacana. Nós temos um baú grande na frente do hall de entrada da faculdade. Esse baú já está
praticamente pela metade. E aí fica também, né, para a comunidade, para você que tem um livro em casa, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, que não está sendo utilizado, traz para a Faceli, a gente vai fazer muito bom uso dele. Pois é, Renata, e é interessante, essa campanha chega no momento que a gente tem discutido isso, muito isso com as famílias, né? Às vezes você chega na casa das pessoas, as pessoas têm uma caixa de livros guardada lá no canto da despensa. Exatamente. E já aconteceu de eu falar assim, quanto tempo esses livros estão aí? Ah, Pereira, tem uns 3 anos que está aí. Às vezes a pessoa, Renata, nem lembra dos livros que estão ali. Não. Então, assim, colocar o livro para circular. Exatamente. Né? Isso precisa acontecer imediatamente. Muita gente tem o livro como um bem de consumo decorativo, né? O livro na estante não faz sentido. Não tem muito significado, né? Assim? Não tem. Para estar ali na estante, ele só está na estante. Como é que está o envolvimento interno da Faceli? Alunos, professores, coordenadores? Olha, nós estamos muito apesar felizes. que a campanha foi lançada, o projeto é de parte do curso de pedagogia, mas você percebe o envolvimento? Total envolvimento. Tanto é que quando eu fui nas salas conversar com os alunos da administração e do direito, eles foram muito solícitos. Não, a gente vai participar também, com certeza. Eu tenho livros em casa, eu posso participar. Nós tínhamos alunos dentro da instituição, por exemplo, de outros cursos, que não conheciam o espaço da brinquedoteca. E está ali, por mais que você divulgue, por mais que faz parte do seu contexto, se você não para olhar, você não enxerga. Ok, né? Exatamente. É isso que de fato acontece. E aí a mobilização não foi só pelo livro, mas foi por todo o envolvimento dos funcionários que também trouxeram livros, dos nossos colaboradores. Então tem sido assim, muito bom. Eu estou com um pacote de livros, desde quando eu vi a campanha no site, né? Para doar em nome da TV5 aqui de Linhares. Olha que bacana, tá vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada. Renata, deixa uma mensagem para a comunidade, tá? Vamos divulgar mais isso, vamos convocar mais as pessoas para a gente engrossar fileiras, né? Até porque o projeto vai ser ampliado, né, Renata? Sim, claro. A nossa proposta é fazer uma ampliação desse projeto. Nós atendemos 3 vezes por semana nos turnos matutino e vespertino, mas a nossa intenção é ampliar, né, essa demanda. Inclusive o projeto ele ganhou corpo. A gente conseguiu estender para o clã lá do bairro Nova Esperança. Então, nós temos alunas nossas desenvolvendo o projeto de alfabetização em loco. Então, foi assim, para a gente foi uma grande conquista, porque não ficou só dentro da instituição. Então, que se propague, que a gente consiga ampliar, porque nós estamos fazendo a proposta com os nossos alunos de final de curso, mas por que não envolver, né, os alunos que estão aí em 4º, 5º e 6º período para também participar desse processo? Então a gente precisa desse envolvimento. E assim, nós gostaríamos muito de pedir à comunidade para que estejam atentos ao nosso site, todos os nossos projetos, todos os nossos programas são ali evidenciados, então participem, a faculdade é nossa. A Faceli é uma faculdade do município de Linhares. E a comunidade tem que interagir, né, Renata? A comunidade precisa se apropriar disso, né? Nós temos pessoas do próprio município que não sabem, inclusive, que a faculdade é municipal, que ela é gratuita e tem uma qualidade excepcional, né? Então, é preciso envolver as pessoas, é preciso que as pessoas entendam que esse espaço é nosso e é de crescimento nosso e a gente precisa cuidar. Maravilha. Tá Renata, certo. obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. E, em nome da TV5, do programa Sim para a Literatura, parabéns pelo projeto. Obrigada. O dia que eu vi lá no site, eu falei, nossa, a gente tem que divulgar isso aqui. Com certeza. Seja sempre bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Tá bom, Renata? Muito obrigada. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e na Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.